E tá faltando integrante nesse grupo aí de talentos aí, né? Não sei se é por causa dessa nova geração ou porque as crianças estão mais interligadas, sei lá. Sei que elas estão muito talentosas mesmo, né? Gente, de primeira mão eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos, né? Como eu falei pro meu pai, a palavra que eu tenho aqui é uma que eu já tinha preparado, foi na campanha. A gente começou na campanha, meu pai pediu para mim ficar já preparado para a campanha. E eu gostei muito dessa campanha, nós estamos vindo aí de uma campanha de gratidão aí. E é uma campanha muito boa. Isso é um tema ótimo para se falar na igreja, porque hoje em dia, infelizmente, o que mais se fala em campanha é o que eu quero, né? É o que eu mais gosto, o bem para mim. Mas nós esquecemos um pouco de agradecer a Deus pelas coisas, né? Aleluia. E hoje eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus, como eu sei que muitos agradecem aqui a Deus também. Pelo pai que eu tenho, né? Pela minha família, porque minha família ela tem sido maravilhosa, tanto para o meu crescimento quanto para a minha vida espiritual, né? E eu só tenho que agradecer por tudo, né? Por todos os momentos com meu pai, porque eu acho que se fizer um reality show lá na minha casa, né, igual todo mundo odeia o Cris lá, eu acredito que todo mundo vai começar a dar risada, porque lá em casa o negócio é meio doido mesmo. Às vezes eu e minha mãe se pega e começa a falar os fatos que acontecem, a gente começa a dar risada, porque, olha, a gente tem uns figurantes lá em casa que é muito engraçado, tá, gente? Mas uma coisa que eu vi muito interessante, que eu estava vendo um vídeo muito interessante, é que um rapaz ele chega para uma mãe que tinha o seu filho e começa a falar, e do nada ele aborda essa pessoa e fala, deixa eu fazer uma pergunta, ela pode falar, ela falou, e se você tivesse 5 minutos para falar o que você pensa agora do seu pai? Aí ela começa a pensar e ele fala, para agora um pouquinho, o que você iria, se você fosse agraciado com 5 minutos para falar o que você está pensando agora, o que você quer falar com seu pai? Aí a pessoa do nada começa a chorar. Por quê? Porque o pai já morreu. E aí ele começa a falar, você está lembrando do seu pai, ele está lembrando dos seus momentos, tanto ruins quanto os bons, mas ela está lembrando, ela começa a chorar, e aí ele fala para ela, por que não fazer agora? Por que nós não fazemos agora? Porque o remorso tem que ser mais alto do que a gratidão. Porque a lembrança da saudade tem que ser mais forte do que o presente que nós temos, que é um presente que Deus nos dá. Então, o que eu posso falar para vocês, filhos, pais, para mim também, que nós venhamos viver o dia de hoje e não pensar em deixar para vivê-lo amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Não vamos viver um momento de saudade, não vamos viver um momento de remorso, mas sim vamos viver o presente, que é isso que Deus nos deu. Deus nos deu um presente, é por isso que o nome já fala presente. Deus, Ele te deu, então viva Ele da melhor maneira possível. Abrace quem você tem que abraçar, beije quem você tem que beijar, comemore com quem você tem que comemorar, chore com quem você tem que chorar, mas viva esse presente que é uma dádiva que Deus nos deu. Amém? Deus, obrigado, pastor. Por favor, em 1 Tessalonicenses, sobre gratidão que nós vamos falar aqui, tá? 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, versículo 16 em diante, tá? Vamos falar um pouco sobre gratidão. Isso que nós temos falado tanto para Deus que temos, né? E muitas vezes deixamos em falta. Vamos falar um pouco sobre gratidão. Quantos acharam aqui? Glória a Deus. Bem, maioria. Quem não achou ainda, levanta a mão, por favor. Vamos lá, espera. Vamos lá, corre. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, fica depois de Colossenses. Vamos lá. Acharam? Todo mundo, a maioria? Vamos ler para ganharmos tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Vou estar lendo novamente. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Pode sentar, por favor. Aleluia. A palavra de Deus, ela vem nos falar que é para nós, o apóstolo, ele nos fala para nós nos alegrarmos sempre. Vamos estar um pouco falando sobre isso. Então o apóstolo, ele chega e fala, alegrem-se sempre. Nós temos que entender um pouco o contexto daquele lugar, o porquê que o apóstolo estava falando aquilo. Nós temos que entender que a igreja de Tessalonicenses, a igreja que se encontrava lá em Tessalonicenses, ela é uma igreja, nesse exato momento que o apóstolo ele vem se referir a isso, ela é uma igreja nova, é uma igreja que foi, digamos assim, aberta recentemente, fundada. O apóstolo ele faz a fundação recente dessa igreja. E quando o apóstolo ele escreve 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele começa a escrever por motivos de saudade daquela igreja. Porque o apóstolo Paulo ele chega e fala na sua carta, nessa primeira carta de Tessalonicenses, ele fala que ele está com saudade daquela igreja. Porque eles pegaram aquela igreja para si, para cuidar, assim como um pai cuida de um filho, e pegaram para amar aquela igreja, assim como uma mãe ama um filho. Então, eles falaram que por esse motivo, eles incansavelmente pregavam a palavra de Deus e falavam e ensinavam essa igreja fundada, que é a igreja de Tessalonicenses. E agora Paulo, por um motivo maior, ele é expulso daquele lugar. Ele é expulso daquela região, daquele local onde a igreja foi fundada. Por quê? Porque Paulo, quando pregava, ele pregava para os gentios e para os judeus também. E o povo mais difícil, engraçado que quando Paulo ele fala na sua palavra assim, eu peço para que os mais fortes suportem os mais fracos. E quando Paulo ele fala para suportar, ele está falando para os gentios suportar os judeus. Deveria ser ao contrário, os judeus que têm mais estrutura, digamos assim, mais conhecimento, que deveria suportar os gentios. Os gentios nesse aspecto deveriam ser os mais fracos. Porém, quando Paulo fala isso, ele fala para os gentios suportar os judeus, porque os judeus na lei, eles muitas das vezes recusavam aquilo que era falado através de Paulo, por Jesus Cristo. Então, Paulo ele foi expulso. Ele foi expulso daquela região por causa de uns judeus. Os judeus eles expulsaram, eles não queriam ouvir o que Paulo ele estava falando sobre Jesus Cristo. E os judeus, que era para ser um povo, a qual era para adquirir a palavra de Deus de uma forma mais fácil, era o povo que estava expulsando aquele que estava entregando a mensagem de Deus, que era Paulo. Então Paulo ele começa a escrever, Paulo ele começa a se declarar para a igreja de Tessalonicenses. Ele começa a falar a saudade que ele está daquela igreja. Ele começa a falar o amor que ele tem pelaquela igreja. Por quê? Porque a igreja de Tessalonicenses, mesmo nova, mesmo sendo fundada recentemente, ela era uma igreja que transparecia tudo aquilo que Paulo ensinou. Ela era uma igreja que passava aquilo que Paulo ensinava através da pessoa de Jesus Cristo. Se Paulo pregava o amor, a igreja de Tessalonicenses vivia o amor. Se Paulo pregava a união, assim como o Vitor falou aqui, pregou a união, a igreja de Tessalonicenses viviam a união. Sabe aquela união? De nada o que é meu, de tudo que é meu não é meu. Essa é a união. Aquilo que eu tenho como posse não é meu, é de todos nós. Aleluia. É a união que Paulo pregava. Aleluia. Do desapego das coisas materiais. Porque é muito fácil chegar aqui e falar de união. Nós temos que ser unidos, nós temos que nos unir. Mas o difícil é eu viver essa união. O difícil é eu transparecer aquilo que eu prego. É eu falar que aquilo que é meu não é meu, mas é nosso. Mas no momento que é para nós reunirmos e ajudarmos aqueles que estão precisando, ou nos reunimos e fazemos aquele evento
a qual nós começamos a fazer, eu sou o primeiro a dar para trás. Eu sou o primeiro a falar que não tenho, que não dá, que não posso. E a igreja de Tessalonicenses era diferenciada. Por quê? Por causa que ela transparecia isso. As palavras de Jesus Cristo, você via naquela igreja o próprio Cristo. Paulo fala assim: vocês verdadeiramente estão sendo meus imitadores, imitadores de Cristo. Vocês verdadeiramente estão sendo assim, porque estão fazendo aquilo que a palavra de Deus pede. Então, abrindo parênteses aqui, eu quero profetizar fora do tema aqui, da questão de gratidão. Eu quero profetizar sobre essa igreja. Aleluia. Essa igreja venha transparecer o próprio Cristo. Que as pessoas venham olhar para nós e venham ver o próprio Cristo. Se eu não me engano, eu já contei aqui uma história, mas eu retorno a contar essa história. Eu não sei se vocês se lembram, né? Nós costumamos nos esquecer muito rápido, o Uriel que eu diga, né? Mas é bom, isso é bom que dá para contar as mesmas histórias todas as vezes, né? Porque aí vocês esquecem e nós contamos tudo de novo. Que existia um homem que era cego. Ele era cego, mas ele conhecia sobre as escrituras, ele conhecia sobre Jesus. Mas ele era cego, ele não podia ver. E ele tinha uma quintandinha que vendia. Mas ele não tinha estrutura, ele não tinha pessoas para ajudar ele. Ele não tinha pessoas para orientar ele. E ele era cego por mais. Ele tentou alguma coisa na vida. Ele pegou o dinheiro que ele tinha e comprou algumas frutas. E nisso que ele comprou algumas frutas, ele começou a vender. E aquelas frutas ele começou a apodrecer. E passando o tempo que aquelas frutas começaram a apodrecer, uma pessoa foi e esbarra na quitanda dele, cai tudo e quebra tudo. E ele já é uma pessoa experiente, ele sabe que aquela pessoa, ele não vai saber quem é aquela pessoa podia correr, sair andando e falar nada. Mas aquela pessoa começa a ajudar ele e começa a colocar as coisas no lugar. E a pessoa faz mais do que aquilo. Ele fala: não, moço, quanto é que você está vendendo tudo isso aí? E ele fala: eu estou vendendo por esse preço. Mesmo o homem sabendo que aquilo não estava bom, que ele estava estragado. Mas para poder ajudar aquele cego, ele vai falar: eu vou comprar tudo isso que você está vendendo. Aleluia! O cego, ele não conhece a pessoa. O cara apenas esbarrou e podia sair correndo. Mas aquele cego, ele vai e fala assim... Ele é emocionado com aquela situação, conhecendo sobre Jesus Cristo, ele pergunta para aquele homem: moço, é você esse Jesus Cristo que eu ouvi? É você, Jesus Cristo? O que eu quero concluir com isso, gente, é que nós temos que ser parecidos com Cristo nas nossas atitudes. Aquele homem não poderia ver Cristo fisicamente. Obviamente que nenhum de nós pode ver Cristo fisicamente agora glorificado. Mas ele via Cristo, mesmo cego, ele via Cristo naquele homem que o ajudou. Por quê? Porque as atitudes daquele homem eram as atitudes de Cristo. Porque as atitudes daquele homem eram exatamente aquilo que Cristo pregava. Então que nós, Igreja Carvalho de Justiça, e que as outras igrejas que possam ter por aqui, que nós venhamos como igreja viver aquilo que Cristo prega, viver aquilo que Cristo ensinou, e que nós venhamos ser imitadores de Jesus. Não apenas falar de Jesus, mas ser imitadores de Cristo nas nossas atitudes. Então Paulo, ele tinha saudade daquela igreja, tanto que ele mandou Timóteo. Ele falou: eu vou enviar Timóteo. E Timóteo veio com boas novas. Timóteo veio falando para Paulo que aquela igreja continua fervorosa, porque Paulo, ele tinha medo de que Satanás viesse usar pessoas para destruir a fé daquelas pessoas que estavam lá na igreja de Tessalonicenses. Então Paulo, ele começa a falar que mesmo na dificuldade, mesmo passando por tribulação, aquelas pessoas continuaram firmes, fazendo aquilo que eu vi, mesmo passando por tantos momentos. Então agora imagina uma igreja nova que passa por dificuldades, de pessoas que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam aquilo que é falado sobre Jesus Cristo pelos judeus. E agora Paulo tem que mandar mensagem distante. E ele começa a ouvir falar que mesmo com tanta dificuldade, aquela igreja, ela vem e continua seguindo aquilo que foi ensinado.
Isso é muito gratificante para aqueles que falam de Jesus. Então Paulo ele vem e escreve agora para vocês, igreja que se encontra em Tessalonicenses, pessoal, alegre-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Paulo estava falando em todas as circunstâncias, alegre-se. É bem engraçado que a gente tem que entender que não Paulo ele fala aqui, deem graças em todas as circunstâncias, não é pela circunstância, mas em todas as circunstâncias deem graça. Existe uma diferença aí. Por exemplo, eu não posso agradecer a Deus por alguém ter sido estrupada, uma moça ter sido estrupada. Eu não posso agradecer a Deus pelo ato de estupro. Mas através disso, mas Paulo está falando, vocês não têm que agradecer a Deus, dê graças pelo ato do estupro. Mas pense comigo, através do ato, o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. A transformação que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Obviamente que aquele que fez essa atitude há de pagar. Existem coisas que nós colhemos, que nós plantamos e vamos colher. Mas Paulo está falando que através das circunstâncias, independente se elas são favoráveis ou não, nós temos que dar graça, porque nós não sabemos aquilo que há de vir para as nossas vidas. Só Deus sabe. Então agradeça a Deus, seja grato a Deus, independente da circunstância, independente daquilo que você está pedindo, daquilo que não aconteceu, você está pedindo e não aconteceu. Independente disso, agradeça a Deus. Tenha motivo para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque é engraçado que nós vimos para a campanha de gratidão, e um erro que sai da nossa boca, um erro que sai do nosso sentido caramba, eu vim com a campanha de gratidão, porém eu não recebi nada. Isso é um erro. Você não tem o direito, nós não temos o direito de vir para uma campanha de agradecimento e pedir algo. Nós vimos para essa campanha para agradecer tudo que foi feito. Esse é o sentido da campanha. Esse tem que ser o sentido da vida do cristão. Esse é viver em agradecimento. É viver na forma de agradecimento todo dia, constantemente, mesmo não sabendo aquilo que está por vir sobre as nossas vidas, mas sempre tendo um motivo de agradecer, seja coisa boa ou seja coisa ruim, porque o não de Deus para nós é favorável. Aleluia. Nós só esperamos o sim, né? Não, mas Deus ele é bom, então ele tem que me abençoar. Não, mas Deus ele é bom, eu tenho que ter uma vida próspera. Não, Deus ele é bom, eu tenho que ser, eu tenho que galgar as melhores coisas nessa terra. Sim, Deus ele é bom, mas nem sempre o sim vai vir para você e para mim. Nem sempre nós vamos receber o sim, porque muitas das vezes o não de Deus é a resposta que nós estaríamos pedindo se nós soubéssemos aquilo que Deus sabe. Muitas das vezes o não de Deus é a resposta para isso, para a situação. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, o que vai acontecer na nossa vida, muitas das vezes nós estaríamos clamando pelo não. Porque o não podia fazer com que nós não viéssemos sofrer. O povo ele fala assim, Samuel, nós queremos um rei. Mas se o povo soubesse como seria o desfecho de Saul, o desfecho do reinado de Saul, o povo não iria pedir um rei. Mas o povo pediu porque não conhece o pensamento de Deus. Porque a palavra de Deus ele vai nos falar que os caminhos de Deus são mais elevados. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos.
Então muitas das vezes o não na nossa vida é a resposta que nós estamos precisando. Mas eu gosto tanto do fulano de tal, mas nós não sabemos como vai ser o desfecho da nossa vida com fulano de tal. Mas eu quero tanto trabalhar naquele lugar, mas nós não sabemos o desfecho da nossa vida naquele lugar, o final, como que vai parar, para onde vai parar a nossa vida. É por isso que nós somos murmuradores, porque nós não entendemos aquilo que vai acontecer conosco, mas mesmo assim nós queremos saber mais do que Deus sobre a nossa vida. Nós queremos conduzir a nossa vida e tirar da condução de Deus. Aleluia. E ser grato não é fácil, gente. Ser grato não é algo fácil. Sabe por quê? Porque ser grato não é algo que eu vou chegar aqui. Pessoal, depois desse culto, eu quero que todo mundo se levante e venha aqui na frente, que eu vou orar e vou profetizar na tua vida gratidão. Se por acaso aconteceu alguma vez, né, fique ciente agora, gratidão não é algo que eu possa profetizar sobre a sua vida. Que eu possa, na verdade, não é nem profetizar, eu posso até profetizar gratidão. Em nome de Jesus, essa vida vai ser grata, em nome de Jesus. Mas não é algo que eu tenho que orar assim, pegar e orar igual dom. Dom, se Deus me der a condição de eu orar, e Deus assim aprove, Deus, que você tenha dom de cura, você vai e o pastor ora com você, ou até mesmo eu oro com você, qualquer um de vocês pode orar entre si, e Deus distribui os dons como Ele quer. Mas gratidão é diferente. Eu não posso chegar no livro e falar, em nome de Jesus, hoje você vai ser grato a Deus. Isso aí eu não posso fazer, porque isso aí não parte de Deus. Gratidão parte de nós mesmos. É por isso que é difícil.